Vamos hoje, a convite do salmista, assim abraçar o nosso dia. A minha alegria é a vossa aliança. Os meus preceitos são os vossos mandamentos. Saber que Deus jura de nunca mais nos abandonar. E sabermos que os mandamentos de Deus não são leis para nos oprimir, para cancelar nossa liberdade, para nos tornar infelizes, mas fazem parte do amor. Como um pai busca dizer uma mãe a seu filho, filhinho, não faça isso não convém, não é de acordo com os preceitos, não te faz bem, está errado. Assim Deus, querendo preservar o amor, nos deu os 10 mandamentos. Que diferença olhar os mandamentos como uma explicitação do amor que Deus nos chamou, e não como lei que nos oprime. Vamos assim viver o dia. Mas vamos também tentar acolher esta verdade, porque há muitos os negadores. Há muitos livros até escritos dizendo que Jesus não morreu. Jesus puramente entrou num estado pelo seu desgaste físico, pelos sofrimentos que teve, e até pelos aromas que foram colocados, por aquele vinagre embebido com fel, que Jesus entrou em estado de coma, de dormência, e que acordou depois de 2 dias e meio que estava na sepultura. Não é verdade. Fazer uma afirmação dessa seria negar a história do tempo. Seria negar tudo que se constata. Júlio César, o grande Flávio, que viveu, aquele grande escritor que viveu no ano 30 em diante, depois de Cristo, fala com uma clareza infinita que o Jesus de Nazaré, um homem conhecido em amor, em bondade, em vida, rico, milagroso, com poder que transcendia o impossível, foi, na verdade, traído, foi condenado, morreu verdadeiramente. E os estudos da ciência de nossa época, ao estudar, a verter quando a lança perfurou seu coração, saiu água, e a água é sinal evidente que a morte de Jesus Cristo foi completa. O Criador do céu e da terra que se encarnou, que quis se identificar com nossa vida, ele não podia viver um drama de não passar pela morte, como Nossa Senhora também morreu. Também Nossa Senhora não viveu semi-morta e depois foi assunta. Não, morreram verdadeiramente. Jesus viveu a nossa morte verdadeiramente, porque ele se assemelhou em tudo o homem, e assemelhou-se mais ainda, assemelhou-se até no pecado, sem cometer pecado. Cristo quis experimentar a nossa morte, porque a morte completa dele seria o sinal mais infinito de sua divindade, que ele era o Senhor do céu e da terra. Ele foi verdadeiramente, ele morreu, desceu, foi sepultado com todas as cerimônias do seu tempo, após a certeza que estava morta. Os soldados foram quebrados as pernas. Jesus não se quebrou as pernas, conforme a profecia dizia, porque estava morto verdadeiramente. Mas Jesus passou por isso para mostrar que a morte não é a vitória sobre os seres humanos. Ele saiu da morte para a vida. Eu destruirei esse templo em 3 dias, eu o construirei. Eis a grande verdade. Se Cristo não tivesse verdadeiramente morrido na cruz, tudo que ele pregou seria um teatro. A ressurreição seria uma farsa. A história humana dos apóstolos desiludidos, voltando, os soldados que verdadeiramente perceberam, cuidavam da sepultura de Jesus, não teriam testemunhado essa verdade. Cristo morreu. E morreu a nossa morte. E morreu ainda de toda a ignomínia da nossa morte, como consequência de todos os pecados.
para que Jesus Cristo pudesse dar a resposta que ele sempre falou. Vocês não sabem que eu sou a ressurreição, a vida, porque vocês têm medo. Aquele diálogo belíssimo de Jesus com a sua amiga Marta e Maria, quando Lázaro estava semi-morto, há 3 dias putrefacto, porque para os judeus, certeza da morte só acontecia depois de 3 dias. Quando Maria disse, Marta, Jesus, não tire a pedra, ele já cheira mal. Tu não sabes, Marta, que eu sou a ressurreição? Tu não sabes que eu tenho poder sobre a morte? Quem é esse que tem poder sobre as leis mais absolutas da física, da química, das leis da natureza, de rever algo que se putrefaz em vida, a não ser Deus? Mas era aqui que tudo que Jesus prometeu e dizendo eu sou o Messias, eu sou o Salvador, é aqui que Jesus ensinava. Jesus precisava morrer para realmente nos redimir, para vencer a morte, nos dar a certeza de que a morte não é o último preço da vida humana. Ele puramente é o caminho para a plenitude da vida, para o encontro com a saciedade da nossa vida, a vida eterna. Amém. Portanto, os sinédrios, os escribas, os fariseus, os doutores da lei estavam felizes por terem calado Jesus. Só que Jesus, saindo da morte, quebrou para sempre e provou aqueles que viam em Jesus puramente o Mestre e não sabiam que ele era o Salvador do céu e da terra, o Criador, o Eterno. Incrivelmente ouçam, Jesus precisava morrer, precisava ser sepultado, precisava viver essa história para provar para a mente humana de que ele não era uma simples criatura, ele era o Criador dos céus e da terra, o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor da ressurreição. Ó bom Deus, obrigado, Jesus, obrigado, porque a tua morte veio para a nossa glória. A tua morte é luz sobre nossa vida. A tua morte e a tua sepultura é a resposta para eu saber que aqueles meus entes queridos que eu tanto amo, que estão na sepultura, eu os abraçarei por toda a eternidade. Tua ressurreição é a luz para a nossa existência. Obrigado, Jesus. Por isso eu te peço, Jesus, venha na direção dos questionamentos da fé. Responda hoje aqui os incrédulos do mundo que tu és o Senhor da vida, tu és o Senhor da morte, tu és a resposta. E nos abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva-nos. Precisamos da sua palavra. Vamos juntos buscar viver a nossa fé, iluminar a nossa fé.